Boa tarde, meus cambas. Mais um sábado, tá? Foi praticamente o ano inteiro. Esse é o penúltimo sábado que a gente vai ter aula nesse formato, né? Lembrando que a partir do primeiro sábado de 2021, a gente vai criar a comunidade angolana de tráfego, tá? Para quem não sabe, serão 5 aulas mensais, tá? Sobre marketing digital, sobre gestão de tráfego, ou seja, como você aplicar isso aos negócios, como fazer negócios utilizando as redes sociais, ou se você quer arrumar um emprego também, é uma opção, você prestar o serviço de gestão de tráfego para outras empresas. Eu já presto aí em Angola, já presto aqui no Brasil, e acho que você pode aprender a fazer isso e a fazer dinheiro com isso, ok? Então, lembrando, inscrições até dia 30 do 12, ok? Depois disso, a gente vai fechar a comunidade. Então, vamos hoje para a nossa aulinha, tá? Então, a nossa aula hoje vai ser sobre erros. Os principais erros que uma pessoa que faz anúncios, que um gestor de tráfego comete ao fazer um anúncio, tá? São 17, eu listei 17 principais erros e vou mostrar aqui para vocês, ok? Então, primeiro ponto, primeiro erro gravíssimo, ok? E vejo vários de vocês fazendo isso e peço sempre não faça, não faça, não faça. Gideão, Nancy, ok? Não faça isso, fazer anúncio pelo telemóvel, ok? Por que isso? Porque a entrega do anúncio feito pelo telemóvel é muito menor, tá? É o seguinte, é a diferença entre o profissional e o amador. O Facebook, quando você faz pelo celular, ele considera você como amador. Então, ele vai te dar resultados amadores. Ok? Outro ponto. A forma correta de fazer anúncios, a gente já fez uma aula sobre isso aqui. Como é que é? É um anúncio com diversos públicos e com diversos criativos. Criativos é uma imagem ou um vídeo, ok? Quando você faz pelo telemóvel, você não consegue fazer o anúncio da forma correta, então você não vai ter os resultados que você espera, ok? Meu ponto é esse, cuidado com isso, ok? Segundo erro, não criar antecipação na sua audiência. Aparecer para a sua audiência só na hora da venda. Se você acha que você vai vender, vai colocar anúncio direto para vender, de anúncio direto para vender e vai resultar em alguma coisa, não vai. Primeiro você tem que preparar a sua audiência, como eu já falei aqui várias vezes, tem que gerar conteúdo de qualidade para ela, tá? Exemplo, você vende celular, por que não fazer anúncios, tá? Anúncios de visualização de vídeo somente para a pessoa ter aquele conteúdo e em troca você vai saber quem tem interesse ou não, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O Gideon pode chegar e falar assim, fazer o seguinte, fazer uma campanha de visualização de vídeo, que é um vídeo mostrando como limpar um celular, como limpar um telemóvel, ok? E por que isso? Isso é bom para o cliente, porque você vai estar atraindo clientes que têm interesse em celular e querem saber informações sobre como limpar o celular. Ao mesmo tempo, você pode utilizar esse vídeo para buscar, para criar públicos mornos, né? Já falei aqui várias vezes aqui em várias aulas, existe um funil de vendas. Funil de vendas, a parte superior não te conhece, tá? Não te conhece nem sabe que precisa daquele produto que você está vendendo, produto ou serviço. Na parte de baixo é a pessoa que já te conhece, mas ainda não viu aquela necessidade de compra, e a parte de baixo do funil é a pessoa que comprou de você. Então, o que você tem que fazer? Tem que passar as pessoas da parte de cima para a parte de baixo do funil. Se você ficar tentando passar o cara que não te conhece direto para venda, pode vender? Vende, mas bem menos do que deveria. Você tem que fazer isso, você tem que criar antecipação na sua audiência, você tem que gerar conteúdo de qualidade para sua audiência, ok? Só vender, você tá tendo um resultado bem menor do que você poderia, ok? Outro ponto é não negligenciar a área comercial. O que significa? Isso é o seguinte, quando eu presto um serviço para gestão de tráfego, eu sempre falo isso, ó, o gestor de tráfego, ele é o meio de campo no futebol, tá? Por analogia. Quem faz o gol é a área comercial, quem vende é a área comercial. Então não adianta nada eu esparramar clientes, dar muitos leads diários para o cliente e ele não atender bem o cliente final, tá? Se ele não atender bem o cliente final, não adianta nada.
você vai tá jogando dinheiro fora. Então não negligencie a área comercial. Então é o seguinte, se chegou para você hoje 100 contatos, faço 100 contatos hoje, ok? Não adianta nada eu mandar 1000 contatos para você e você demorar uma semana para responder, tá? Isso não funciona nem aqui nem em lugar algum, ok? Então não negligencie a área comercial. Outro ponto é isso, não entender o seu funil de vendas, tá? Vou dar um exemplo aqui, eu estou vendendo um curso aqui no Brasil de ads para advogados, tá? Então, o que acontece? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês aqui, então. Então, como é que é o meu funil hoje, tá? Como é que tá o meu funil hoje? Hoje é visualizações, tá? Eu tenho visualizações, eu tenho acho que é 9 mil visualizações, tá? Cliques, opa, perdão. Então, desses 9 mil tiveram cliques, tá? Tiveram 166 cliques, não, perdão, tiveram 250 cliques. E dos cliques, como é que eu estou fazendo? Eu tenho um e-book gratuito, eu faço um anúncio para esse público que é o de advogados, tá? A pessoa vai lá, baixa o e-book e aí eu mando uma sequência de e-mails. Então eu tô fazendo e-mail marketing e gestão de tráfego, ok? Então, dos 250 cliques, baixaram, tá? Baixaram 168, ok? E aí, quando a pessoa baixa, o que vai acontecer? Ela vai ter que ir para a página de vendas, tá? Página de vendas. E aqui é a venda em si, ok? Então, esse aqui é o meu funil de vendas, tá? Esse aqui é meu funil de vendas. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim, ó. Dos cliques, de 9 mil, 250 clicaram. Então, é um percentual. 250 dividido por 9 mil, ok? Deixa eu calcular aqui. Deixa eu calcular aqui para vocês entenderem. Então, 250 dividido por 9 mil. Então, 2,7% tá, 2,7% tá clicando das pessoas que estão visualizando, tá? E das pessoas que entram na minha página do e-book, 168 dividido por 250, 67%, 67,20% tá baixando o e-book, tá? E aqui eu não tenho um número ainda, tá? Mas vamos dizer que foi para a página de vendas, 50 e compraram, vamos dizer que 5, ok? O que acontece? Por que você tem que ter ideia do funil de vendas? Para você saber onde está errando, se tem algum problema. Então, por exemplo, se eu tenho um pouco cliques aqui, vamos dizer que eu tivesse 0,1% de cliques. Onde era o problema? O problema era no meu anúncio, ok? Se caísse na página aqui e não baixasse, tivesse um percentual muito baixo aqui, onde era o problema? O problema era na minha página do e-book, ok? Aí, outro ponto é, se muita gente caísse aqui baixou, mas não foi para a página de vendas, o problema está aqui, ou no meu e-mail marketing, ou na página de vendas, ok? E a mesma coisa, então, é por isso que você tem que entender o seu funil de vendas, tá? Tem que entender o que está acontecendo para saber aonde está o problema, ok? Então, isso aqui foi o quarto erro, ok? O quinto erro, só um minutinho. O quinto erro é usar objetivos de campanha erradas para diferentes etapas. Então, seu funil tem várias etapas e um erro claríssimo é você usar o objetivo de campanha errado. Então, exemplo, se você está começando agora, você tem que captar clientes, você tem que entender quem que é o seu cliente. Então, qual é normalmente o que eu utilizo as primeiras campanhas? Normalmente eu utilizo campanha de visualização de vídeo. Então, eu gero um conteúdo de qualidade para minha audiência e gero e consigo captar quem que é esse meu cliente, ok? Segundo ponto, por exemplo, se eu quero, por exemplo, no meu caso lá, eu quero que a pessoa baixe meu e-book. Como é que eu consigo fazer esse tipo de objetivo? O objetivo que eu vou utilizar é o de conversão. Por quê? Eu vou saber, ter certeza que a pessoa
baixou o e-book, tá? Então eu faço lá conversão baixa e-book. Então, por exemplo, eu tenho certeza que foram 168 pessoas que baixaram meu e-book, tá? Então, cuidado ao utilizar os objetivos errados, tá? Então, se você quer converter venda, por exemplo, quando eu for fazer aqui a parte aqui do funil de vendas, eu vou ter uma conversão de vendas, ok? Então, eu vou fazer uma campanha de conversão. A visualização aqui, eu posso utilizar dois aqui, vamos dizer assim, que eu mais utilizo, que é tráfego para levar para o site, ou se for um vídeo, visualização de vídeo, ok? Então, cuidado aí com a questão do objetivo errado, tá? Outro ponto que a gente vê demais aqui é cuidado com a geolocalização, tá? Cuidado com a geolocalização. O que significa? Significa o seguinte, muitas das vezes eu vejo um anúncio no Facebook ou no Instagram que de outra cidade, por exemplo, uma hamburgueria de outra cidade do Brasil. O que significa? O cara está jogando dinheiro fora, porque eu não consigo comprar esse hambúrguer dele, tá? Eu falo sempre isso lá com o pessoal lá da G-Smart, da Tupuca, ó, uma hora de fazer anúncio, não mostra para Angola toda, para Luanda toda, porque vocês não entregam, ok? Eles já fazem isso. Então você também, se você não entrega em todos os lugares, não faça. Escolha lá a geolocalização, a gente tem aula de geolocalização no nosso YouTube, ok? Mas então cuidado, então. Muitas vezes aqui acontece isso. Moro em Brasília, Brasília é uma cidade muito grande e, por exemplo, tem um bairro que chama Sobradinho, que é do outro lado da cidade, que os restaurantes lá não entregam aqui no bairro que eu moro. E eu vejo anúncio direto dos restaurantes lá do outro lado da cidade, ok? Então, cuidado com esse erro. Sétimo erro, não utilizar todos os públicos disponíveis para você. Isso aqui, que significa isso? Teste público, tem vários públicos, e principalmente, cara, você tem que usar os públicos quentes, tá? Exemplo meu que eu falei para vocês. O cara que entrou lá, o cara entrou na minha página de baixar o e-book e não baixou o e-book, esse cara, ele no mínimo tem um certo interesse no assunto que eu tô fazendo. Então, utilize, se possível, tenha a página de vendas, tenha uma landing page com eu vou falar daqui a pouco, que é o Pixel, para você captar essa informação, ok? Outro ponto é não explorar novas fontes de tráfego. Tá? Então tem novas fontes de tráfego, por exemplo, o LinkedIn. LinkedIn é uma rede, por exemplo, que pode dar bastante resultado. Tá? Então cuidado com isso, então muito cuidado, sempre utilize novas fontes de tráfego. Google, por exemplo, é interessante, poucas pessoas utilizam aí, YouTube, por que não? Então é um dos erros também. Tá? Outro ponto que você sempre tem que ter em mente é quanto que você vai pagar por um lead. Tá? Por exemplo, hoje eu estou pagando lá, dá um exemplo aqui, meu, tá? Eu estava pagando no terceiro dia da minha campanha R$2,66 por lead, ok? Por que eu tenho que saber quanto que eu vou pagar, quanto que eu posso pagar? Porque para fazer otimização eu preciso saber se está bom, se está caro, se está barato. Eu tinha 3 conjuntos de anúncios, né? Conjunto de anúncio 1, conjunto de anúncio 2 e o conjunto de anúncio 3. Então, como é que tava lá minha campanha, tá? Isso aqui eu tava usando um público quente, tá? Eu tenho uma lista de 56 mil advogados. Então o público 1 era advogado, minha lista de advogados. Aqui o segundo era um lookalike da minha lista, dessa lista 1 aqui, tá? E aqui eu tava utilizando um público, a gente chama um público muito doido, que é um público lá que tava lá, OAB, que é de Ordem de Advogados do Brasil, enfim, algumas coisas relacionadas a advogados, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui tava dando um custo de R$ 2,66, tá? Por e-book baixado. Esse aqui tava R$ 1,68 e esse aqui tava R$ 9,00, tá? O que acontece? Essa campanha aqui eu tive que parar ela. Então, se você não tem ideia de preço que você quer pagar, você não tem como fazer otimização. Então, é muito importante que você saiba mais ou menos. Na primeira campanha eu sei que é difícil, mas é bom você saber mais ou menos quanto. Ao longo do tempo você vai tendo experiência com isso e aí você começa a entender o que pode e o que não pode. Tá? Então, é importante que você saber quanto que
você pode pagar por um lead, ok? Décimo erro é não utilizar o pixel e a tag do Google. Gente, não tem condição. Você tem que ter uma página de vendas em algum momento e você tem que colocar o pixel e a tag do Google, porque é isso que dá inteligência, tá? Ele sabe, ó, que acontece? O que ele faz, por exemplo? Ó, clicou, né? Clicou aqui. A pessoa clicou, caiu no meu site, 250. Desses 250, 168 baixaram, tá? O que ele vai fazer nas minhas próximas campanhas? Ele vai pegar esse público aqui de 168 e vai falar, e vai tentar, o algoritmo do Facebook vai tentar entender quem são essas pessoas, o que distingue essas pessoas das outras pessoas, tá? Os perfis dela, o que ela faz e tudo mais. E aí ele vai, quando ele for mostrar outros anúncios, ele vai mostrar para esse perfil, ok? Então utilize sempre o pixel e a tag do Google. Vamos lá então para a 11ª, não testar o tempo todo. Você tem que estar sempre testando, público, criativo, tá? Não funciona assim, você coloca lá e deixa lá rodando, não é assim, tá? Sempre tem que estar testando, sempre tem que estar, esse público funciona, esse aqui não funciona. E às vezes, um que funciona agora, daqui uma semana ele vai deixar de funcionar, porque é um público pequeno e aí começa a aparecer para as mesmas pessoas e essas pessoas já viram, já decidiram se vão clicar ou não, ok? Então, sempre teste, tá? Aí, aqui no 12º é o tamanho de público, tá? Um público muito pequeno. Se você der um público pequeno demais para o Facebook, às vezes precisa, tá? Mas assim, vou te dar um exemplo quando precisa e quando não precisa. Quando você está testando, quando você está começando, você quer vender algum produto, você coloca um público grande, não tão grande, tá? Viu, Gideão? É grande, mas assim, no máximo aí uns 200 mil pessoas. Não pode ser, tem que diferenciar o público que você quer e o que você não quer, tá? Mas aí, então, quando que você vai utilizar? Você sempre utiliza um público razoável. Dá a opção ao Facebook para ele mostrar para um percentual e ver, ó, esse aqui tá funcionando para esse público não tá, tá? Agora, quando que você vai utilizar público pequeno? Às vezes sim. Aí você utiliza o objetivo de alcance. Por exemplo, em algum momento eu vou pegar aqui e fazer um anúncio para esses 250 e um público muito pequeno. Então eu uso o objetivo alcance para mostrar para todo mundo uma campanha de remarketing, por exemplo, tá? do meu curso. Ok? Então, tome cuidado com o tamanho do público. Não pode ser muito grande e nem pode ser pequeno. Pode ser pequeno numa situação de remarketing, ok? Outro ponto é a situação de sobreposição de públicos, tá? Dá outro exemplo aqui. Então, esse público aqui, lista de advogados, ele tem 56 mil pessoas. O lookalike de 1% aqui no Brasil é 1,5 milhão de pessoas. E esse aqui por que isso aqui pode ter dado problema? É o seguinte, esse aqui provavelmente vai ter lá, sei lá, 800 mil pessoas, ok? Então, o que acontece? Se eu tenho um conjunto de anúncios que é a lista de advogados com 56 mil e eu não faço a exclusão de públicos, tá? E tem uma sobreposição grande, ou seja, o cara tá na lista de advogados e o cara tá no lookalike, ou o cara tá na lista de advogados e tá num público muito doido aqui do coisa. Se ele tiver nos dois, o que acontece? Ele já viu aqui no anúncio 1, tá? No conjunto de anúncio 1, ele já viu, já decidiu que quer ou não quer. Então você tem que fazer exclusões aqui, tá? Então o que acontece? Como é que eu fiz aqui? Eu fiz assim, ó, qual que é o meu público mais quente? É a lista de advogados. Então, conjunto de anúncio 1. Tá? No conjunto, quando eu for fazer no conjunto de anúncio 2, o que eu faço? Eu excluo o conjunto de anúncio 1. Eu já dei aula sobre sobreposição aí, e é isso. Você exclui os públicos que já viram em outro conjunto de anúncios, tá? E aqui no 3, tá? Lembrando, o último tem que ser maior. Pode ser esse o erro que eu fiz aqui, ó. Pode ter sido esse o erro que eu cometi. O público CA3 tá pequeno demais pro CA2 e CA1. Eu excluí, tá vendo? Eu excluí o CA1 e o CA2 aqui do 3. E aí pode ter sobrado pouquíssimas pessoas aqui. Poucas pessoas fazem o quê? O Facebook tentando chegar no seu objetivo, no meu objetivo que é de baixar e-book, ele começa a gastar muito porque tem poucas pessoas para baixar, ok? Então esse pode ter sido o erro e cuidado com a sobreposição entre públicos, tá? E aí outro ponto que é muito essencial é não pare as campanhas toda hora, tá? Não é para parar a campanha toda hora, por quê?
quando que existe otimização do pixel ou seja, otimização da campanha, tá? O Facebook fala o seguinte, ó, em uma semana você tem que ter tem que ter acontecido 50 vezes aquele objetivo. Por exemplo, eu quero que as pessoas baixem, tá? Quando que ele otimizou? Quando que o pixel entendeu o público? Foi quando chegou a 50. Eu estou em 168. Quando chegou em 50 conversões, ele, pô, aqui, ó, eu tenho 50 aqui perfis de pessoas que baixam. Okay? Então, se você ficar parando toda hora a campanha, você nunca vai chegar na otimização. Ele vai estar sempre em treinamento. O pixel e a campanha vai estar sempre em treinamento. Então, cuidado com isso de ficar parando, picando a campanha. Começa a campanha, para a campanha. Começa a campanha, para a campanha. Então, tome cuidado. Eu sempre falo isso para os meus clientes aí. Não, ó, tem que começar e ficar pelo menos uma semana com essa campanha aqui, tá? E aí, se tiver algum problema, a gente corrige no meio do caminho. Mas ficar mudando campanha e parando campanha toda hora é um equívoco que você está jogando dinheiro fora, ok? Outro ponto também que eu falo bastante, falei até com o pessoal lá da G-Smart, não utilizar, outro erro é não utilizar como criativos formato vídeo, tá? Porque vídeo converte muito mais. Quando tem uma pessoa falando com outra e você fala diretamente com a pessoa do tipo, ei, você aí que tem interesse em gestão de tráfego, tá? Eu tô falando diretamente com a pessoa acha que eu tô falando com ela. Na verdade, eu tô falando com o público todo, mas ele acha que isso converte mais, isso aumenta a conversão. Tá? Tanto que a G-Smart ela não utilizava muito vídeo e ela já começou a utilizar vídeo porque isso aumenta a conversão, ok? Desculpa o barulho aí, é criançada de férias, é por isso. O erro 16, tá? É não ter definido quem é o seu público-alvo, tá? Então, o que acontece isso? O Facebook tem muitas informações, né? Muitas informações sobre o público, né? A idade, onde mora, gênero, do que gosta. Então, se você não tem ideia, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, tá? Vamos dizer que você tem uma loja de lingerie e aí você começa a mostrar, você não tem uma ideia definida sobre o seu público-alvo e fica fazendo anúncio para homem ou anúncio para um homem de 60 anos. Você está jogando dinheiro fora, tá? Você precisa definir seu público-alvo, ok? Para não perder dinheiro. E por último, não produzir novos criativos constantemente. Tá? Então, o que acontece? Tem que sempre estar criando imagens, sempre estar criando vídeos novos. Tá? Para que isso? Isso aumenta a conversão. Tá? Às vezes a pessoa vê mais de uma vez, mas como ela viu dois criativos diferentes, um criativo não chamou a atenção dela e nesse chamou a atenção dela no segundo. Então, assim, a gente sempre trabalha com 10 criativos, tá? A nossa campanha sempre tem que ter muitos criativos, muitos vídeos, muitas imagens, porque isso aumenta a conversão, tá? Então esse foi o erro 17. Então, pessoal, a gente falou aqui sobre todos os erros, tá? Queria falar para vocês de novo da oportunidade de participar da comunidade angolana de tráfego, tá? Lá vai ter curso, lá vai ter convidados, lá você vai ter oportunidade de negócio, lá provavelmente vai ter oportunidade de emprego, ok? Lá você vai conseguir apurar a sua técnica de gestão de tráfego e aí melhorar os resultados seu na internet, ok? Então, eu faço um convite, né? Lembrando, dia 30/12 é a data limite, tá? Vou deixar aqui no vídeo aqui o meu WhatsApp para você entrar em contato, que você pode pagar isso em kwanzas, tá? Lembra, 12 mil kwanzas. O preço é 25 mil kwanzas a partir de 2021 e para essa campanha agora 2.500, perdão. Para essa campanha agora a gente vai fazer 12.500 kwanzas até dia 30. Então, te aguardo lá. Mais uma aula dada, tá? Hoje não foi ao vivo, como falei, não sei se eu falei para você, estou de férias, então estou gravando a aula, gravei a aula hoje, agora pela manhã, dia 19/12. E é isso, pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp que tem aí, tiro dúvida, sempre estou disponível para todo mundo, como vai ser na comunidade, tá? Como vai ser na comunidade, além de certificados que você vai ter uma comunidade no Facebook para você tirar dúvidas, então vem com a gente. Um grande abraço.